Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Papai. E nós estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de reflexão e orarmos. A oração é a chave da vitória. Meus irmãos, esse capítulo é um dos capítulos e uma das passagens que eu mais gosto de pregar. Só que ela tem um problema muito sério. É que ela é voltada para a liderança. Porque quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que Jesus ele vai para a sinagoga, como era costume. Todo sábado eles iam às sinagogas. E Jesus indo para essa sinagoga, ele percebe que naquele lugar, naquele ambiente, havia uma senhora, havia uma mulher que estava corcunda. O Senhor imediatamente chama aquela mulher, toca naquela mulher, o poder dele flui através das suas mãos, na operação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo, e aquela mulher simplesmente deixa de ser uma mulher encurvada e volta a ficar ereta, ou seja, ela foi curada automaticamente, voltou ao normal, sua coluna foi recuperada, o peso saiu, ela desentortou, né, irmão? Colocaram ela no esticador. E aleluia. Enfim, aquela mulher, ela é curada sem falar nada, sem pedir nada. Simplesmente o Senhor olhou, viu a situação daquela mulher, chama aquela mulher e a cura. E a cura daquela mulher trouxe um problema muito sério para aquele ambiente. Por quê? Porque o responsável pela sinagoga, o líder que estava na sinagoga, simplesmente se voltou contra a cura daquela mulher, porque Jesus curou aquela mulher em um sábado. E aí nós vemos em diversas passagens, quando o Senhor cura no sábado, o Senhor falando: será que no sábado você não solta o teu animal para que ele beba água, para que ele coma, para você não deixá-lo morrendo de sede ou morrendo de fome? E aí, será que no sábado eu não vou curar essa mulher? Será que no sábado eu vou deixar as pessoas sem cura, sem libertação, só porque é sábado? E aí, mais na frente, o Senhor ainda fala: não foi o sábado criado para o homem, mas o homem criado para o sábado. Ou seja, irmãos, não é o sábado que tem que mandar no homem, é o homem que tem que mandar no sábado, que é o dia de descanso do Senhor. Só que eles não entenderam isso. Aquele povo, aqueles religiosos, eles sabiam muito bem o que era religiosidade, o que eram rituais. Só que eles endureceram o coração a ponto de não entenderem o que significa amor e misericórdia. E esse era o problema com o Senhor, que eles não sabiam mais o que era isso, amor e misericórdia, e se tornaram religiosos, simplesmente com os seus rituais muito bem elaborados, muito bem obedecidos. Tinham muitos deles que eram rigorosíssimos na lei, em cumprir a lei à risca. Paulo era um deles, cumprir a lei à risca, servir ao Sinédrio à risca, que o Sinédrio era hoje como se fosse o Supremo Tribunal Federal daquela época. Paulo servia, era um promotor de justiça, tanto é que quando eram expedidos mandados de prisões, era ele que liderava aquela tropa, aquela caravana, aqueles agentes que eram enviados, aqueles soldados que eram enviados para prender, e prendiam muitos e depois, inclusive, até matavam também, como mataram Estevão apedrejado. Então Paulo tomava frente, era um promotor de justiça. Se você não sabia, fique sabendo agora. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, aquilo tudo caiu por terra. Ele viu que o zelo que ele tinha pela lei, o zelo que ele tinha em cumprir aquilo ali à risca, não era a vontade do Senhor. E aí o perseguidor passou a ser perseguido. Então Jesus cura aquela mulher. E aí ele fala: será que não convinha soltar dessa prisão
Que prisão é essa que o Senhor fala? No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa, ou seja, espiritualmente, existia um demônio responsável por aquela mulher estar curvada. Para isso, o Filho de Deus ele se manifesta para soltar os cativos das prisões. E que prisões são essas? Prisões espirituais, amarras espirituais, encarceramentos espirituais, em que muitos de nós estamos presos. Eu digo estamos presos porque, na minha opinião, irmãos, não existe ninguém 100% liberto nessa terra. Nós temos algum tipo de problema em algum lugar, em alguma área da nossa vida, nós temos algum tipo de problema. Pode ser uma amarra emocional, uma amarra espiritual, mas nós temos algum tipo de problema. Uma amarra sentimental, que muitos têm por aí, sentimentos amarrados, relacionamentos que não deram certo e a gente carrega aquilo dentro de nós, frustrações que nós carregamos, medos, culpas que nós carregamos, são amarras espirituais, são prisões espirituais. Tem gente que não consegue se libertar de relacionamentos passados, carregam aquilo a vida inteira. Tem gente que começa com um probleminha e daqui a pouco vira um problemão, e quando você pensa que não, a ansiedade se transforma em uma depressão, está entrando em um cativeiro espiritual. Tem pessoas que não conseguem arrebentar, tem pessoas que não conseguem ir à frente, tem pessoas que não conseguem romper, porque cativeiro espiritual tem medo. Receberam palavras de maldição, receberam palavras negativas na sua infância. Você não vai dar certo, você não vai servir para nada, você nunca vai ser nada. E aquela pessoa, através daquelas palavras que foram palavras lançadas e amaldiçoadas, se trancaram num cativeiro. Tem pessoas que, por causa dos relacionamentos sexuais que tiveram, fragmentos e os problemas que tiveram, frustrações que tiveram, fragmentos daquela alma estão presos em cativeiros espirituais, entenda isso. E aí você não consegue se livrar. Tem situações que você está preso ainda, existe uma prisão ainda, um ataque e uma prisão espiritual na área da pornografia, na bebida, no cigarro, na maconha, na cocaína, tem ainda, irmãos, na imoralidade sexual. Por quê? Problemas que você passou, eu não sei quando, na tua infância, mas ainda tem, ainda existe. Eu lembro de uma situação que nós orávamos por um jovem, e aquele jovem manifestava, e, gente, espera aí, o que está acontecendo? Alguma coisa está falhando, ou a nossa oração está falhando, ou Deus que está falhando, a gente sabe que Deus não falha, não erra. E nós estávamos preparados para orar, consagrando, buscando ali, ligado com Deus, e a coisa não ia, irmãos. E aí Deus mostrou que aquele jovem estava em um cativeiro espiritual, a porta era aberta, o Senhor convidava aquele jovem para sair, ele iria, levantava, ia até a porta, fechava a porta e voltava e ficava na mesma posição de novo, ou seja, ele não queria. E você tem que querer. A primeira coisa para você ser liberto é você querer ser liberto. A segunda é você fugir da aparência do mal, é não gostar daquilo que você faz. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, irmãos, infelizmente, é a imoralidade sexual, onde a Bíblia fala sobre isso, o Novo Testamento fala sobre isso. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 15, onde teve o concílio no Sinédrio lá de Jerusalém, para tratar de alguns assuntos, dentre eles, os gentios que estavam se convertendo, eles vão falar lá dos 4 mandamentos que foram dados pela igreja primitiva, aonde Tiago, o irmão do Senhor, presidia a igreja. E aí ele fala sobre a imoralidade sexual, é uma das coisas que ele fala, fugir da imoralidade sexual. E aí como que nós conseguimos fugir hoje, irmãos? Como? Se você vai para a internet, o Instagram tem, o Facebook tem,
Se você vai para o WhatsApp, agora também já tem. Se você vai para o Telegram, também tem. Se você liga a televisão, tem. Se você vai assistir um filme, tem. Ou seja, tem que fugir de tudo. Para nós termos uma vida consagrada, nós temos que fugir de tudo. E aí nós temos gatilhos. E aqueles gatilhos que, infelizmente, são gatilhos que provocam essa imoralidade para ser aflorada. As igrejas não tratam desse assunto. As igrejas não trabalham com casais. As igrejas não exploram problemas nos casamentos. As igrejas não fazem trabalho de libertação entre os casais. As igrejas não atendem o homem, não atendem a mulher, não confrontam os problemas para que não haja os problemas dentro de casa. É só culto e o diabo operando dentro da casa. E aí você sai da igreja, chega dentro de casa, é um inferno, é uma briga danada, é um desentendimento, é uma discórdia, é uma desunião. Por quê? Porque os papéis bíblicos estão invertidos ou não estão sendo cumpridos. É o espírito de Jezabel que está aí operando dentro das igrejas, nas mulheres, irmãos. Desculpe falar, mas nas mulheres. Por quê? Porque Paulo fala, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Só que tem mulher que quer botar o dedo na cara, quer falar mais alto, quer gritar, quer humilhar, quer apontar os erros, as falhas. E aí como o cidadão fica? O cara trabalha o dia inteiro. Quando ele chega dentro de casa, encontra um inimigo dentro de casa. E aí, como é que fica, irmãos? Pelo amor de Deus, aí chega na igreja, tudo bonitinho, você passa para todo mundo algo que não está vivendo. Aí eles olham e falam assim, meu Deus, que casal maravilhoso. Mal sabe ele, quando chega dentro de casa, só falta voar a panela. Sabe, então são situações de cativeiro, de pessoas que tiveram problemas seríssimos na área sentimental, emocional. E quando você não é curado naquela área, quando você foi ferido ali, você acaba ferindo outras pessoas. E aí é muito complicado, irmãos, você conviver com uma pessoa assim. Porque a Bíblia fala que é melhor você morar no deserto do que ao lado de uma mulher rixosa. Uma mulher que só reclama, que fala alto, que briga, que não sei o quê, e papapá, e bibibi. Irmão, ninguém aguenta. Você aguenta por um tempo, ninguém aguenta. Aí o que acontece? Ela empurra o seu esposo para a prostituição, empurra seu esposo para a pornografia, empurra seu esposo para o adultério. Por quê? Porque ele vai buscar na rua o que ele não tem dentro de casa. E aí você vai reclamar, vai falar, meu Deus, aí vai fazer campanha, vai ser que não, você tem que mudar. A pessoa tem que mudar. Tem homens também que são extremamente grossos e estúpidos. Não sabem tratar a esposa com amor, com carinho. Cristo mesmo falou que nós, maridos, devemos nos entregar para as esposas como Cristo se entregou para a igreja. Ou seja, amando. Você ama, cuida, zela, e aí depois você vai receber amor e carinho. Só que existem problemas dentro dos casamentos, irmãos, que tem que ser resolvidos em conversa e em diálogo, e às vezes não é isso. Não é isso, você tenta conversar, você tenta sentar, mas não consegue. Porque às vezes você está ao lado de um burro chucro, desculpe falar isso. Quem é do interior sabe o que é isso. Você não consegue amansar, irmão, de jeito nenhum, não amansa. E aí fica muito complicado. O que isso tem a ver, pastor, com essa mulher encurvada? Cativeiro, estou falando de cativeiros. Estou falando de cativeiros emocionais, cativeiros sentimentais. E aí você troca de marido, troca de casamento, casa de novo, separa, casa de novo, separa, casa de novo, e não vai adiantar, não vai resolver o problema, porque o problema está em você. E você tem que resolver esse problema, encarar o problema de frente e ver aonde que eu estou errando, aonde está o meu erro, por que aconteceu isso. Eu sei aonde estão os meus defeitos, eu sei aonde estão as minhas falhas, eu sei aonde eu errei, e eu tenho que aprender com os meus erros e as minhas falhas. Eu estou falando de mim, tá? Eu tenho que aprender com os meus erros e aprender com as minhas falhas. Não é possível. Então o que acontece, irmãos? Cativeiros que o Senhor está pronto para abrir.
cativeiros que o Senhor está pronto para nos tirar, mas nós também temos que fazer a nossa parte, que é levantar e sair. Ele abre a porta, ele dá a mão, mas nós temos que ficar em pé e sair do cativeiro, querer sair do cativeiro, senão não vai adiantar, senão não resolve. A Bíblia, ela é muito clara, quando ela dá ao homem o papel dele, o que ele deve fazer, e a mulher o que ela deve fazer. Quando algum lado falha, fica difícil, fica muito difícil, muito difícil. E o que eu mais vejo hoje na sociedade é inversão de valores, inversão de papéis. A mulher quer ser o homem da casa e o homem é a mulherzinha da casa. E não funciona, irmão. Quando você tem um homem que tem pulso, um homem que é homem, irmão, de verdade, né? Não é um homem banana, enfim, fica complicado. A mulher vai bater de frente, vai dar problema. Vai dar problema. Eu aprendi com a minha mãe na fé, uma das minhas mães na fé, foi a primeira dirigente de círculo de oração que o Senhor colocou no meu caminho, a irmã Silvia. E ela falava nos cultos dela o seguinte: quando você tem algum problema para resolver e você está vendo que o seu esposo vai chegar no trabalho, o que você faz? Prepara uma comidinha que ele gosta. Quando ele chegar no trabalho, manda ele tomar um banhozinho dele, separa a roupinha dele para ele colocar, dá a toalha dele, ele vai tomar banho, prepara uma comidinha que ele gosta, aquela comidinha para encher o bucho dele, e aí ele vai sentar na mesa depois que ele tomou banho, come bastante aquela comidinha que ele gosta, fica satisfeito. Depois que você vê que ele está satisfeito, aí você vai com calma e leva o problema para ele, conversa, ele vai te atender, ele vai te ouvir, e depois você vai para o quarto com ele, faz o que tiver que fazer, tá entendendo? E aí acabou, você tem um homem na mão. A mulher, ela tem um homem na mão quando ela é sábia, quando ela sabe edificar a sua casa, quando trata ele com carinho, com amor. Quando Cláudio Duarte, ele fala uma coisa muito certa, até engraçado, mas é verdade. O homem é muito fácil de você conquistar, manipular o homem. É só você encher a barriguinha dele e esvaziar o saquinho. E é verdade, irmão. Infelizmente é verdade. Nós homens somos assim. Encheu a nossa barriga, esvaziou o saquinho, já era, irmão. A mulher tem um homem na mão. Agora, quando não tem sabedoria, quando não faz isso, quando deixa de fazer, quando quer mandar, botar o dedo na cara, brigar, bater de frente, irmão, já era. Já era, você vai arrumar um problema, porque a natureza do homem é essa, é de confrontar, é de conquistar, é de estar ali, é de se impor. Essa é a nossa natureza. E a mulher não pode ser assim. Por isso que nós estamos vendo tantos problemas nos casamentos. É por causa disso, inversão de papéis, inversão de valores. E a pessoa não aprende. Ah não, Deus mandou, Deus fez, Deus determinou, não, Deus mandou. Ué, Deus mandou você ir para o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento, virou palhaçada agora? Entendeu? Então o que acontece? Não é isso. Nós temos que descobrir aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, aonde que eu estou errando, para poder haver um conserto, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E aí você vai ser um bom exemplo dentro de casa, um bom exemplo para os filhos. Os filhos vão crescer em sujeição. Por quê? Porque você vai ver onde está o erro e atacar no mundo espiritual. Jesus, ele vai certinho naquela mulher, no problema certo, onde estava. Satanás estava amarrando aquela mulher por 18 anos. Então ele foi lá, tocou, e naquele toque dele de poder, o demônio bateu em retirada e aquela mulher ficou liberta. Mas o sem visão, né, do líder religioso, do líder da sinagoga, o religioso, o carnudo que estava lá, colocou a religiosidade à frente da libertação daquela mulher. E nós vemos muito isso hoje em dia. Você entra nas igrejas com um problema e sai com aquele mesmo problema. Você entra com aquele problema que precisa de libertação, precisa de confronto, de oração forte, de cair para dentro, de oração, de jejum e de expulsar o mal. Não acontece isso. Por quê? Porque tem um sem visão lá na frente. E aí você vai no culto, faz aquela oração, né, de amansa gato, de chama gato, e não acontece nada. Por quê? Porque é uma igreja que não confronta.
É uma igreja que não bate de frente com o adversário. É uma igreja que não vai lá, não amarra o inimigo, não entra no cativeiro, não liberta, não saqueia os bens, não pega os despojos. É uma igreja frouxa, irmãos, como tem muitas por aí. E aí você vai lá, é aquele culto de só louvor e dança para lá e dança para cá e não sei o que, e bibibi. Irmãos, eu não sou contra isso. Até as estrelas louvam a Deus, os pássaros louvam a Ele melhor do que a gente. Mas a igreja foi levantada para confrontar, a igreja foi levantada para fazer a diferença, a igreja foi levantada para continuar o ministério do Senhor. E o ministério do Senhor foi libertação, cura, transformação, bater de frente, lá na frente do adversário tá, vai lá, amarra ele, saqueia, faz a obra, enfrenta. Essa é a função da igreja. Essa é a função. Para terminar, irmãos, me dá um embasamento bíblico, pastor. Eu te dou Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus enviou os 12 e você vai ver a obra que ele mandou eles fazerem. Em Lucas capítulo 10, Jesus manda 70, porque a obra aumentou. Mas foi a mesma coisa, não mudou. Entra nas aldeias, vai de casa em casa, cura os enfermos, ressuscita os mortos se tiver, liberta os endemoniados, leva o evangelho. Que evangelho? Evangelho de poder, evangelho de cura, de libertação, evangelho de confronto. Esse é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho de poder, não de palavras persuasivas, não de palavras bonitas. E o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo jovens eloquentes, pregadores eloquentes, pregam muito bem, vai no grego, vai no aramaico, vai no hebraico, vai não sei aonde, só não vai no cativeiro para libertar aquela pessoa. Só não vai no cativeiro para libertar aquela alma que está presa. E aí, irmãos? E aí? Te pergunto, aonde está o erro? Então que hoje o Senhor possa soltar as nossas amarras. Que hoje nós possamos ter qualquer tipo de amarra da nossa vida solta, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente vai falando, a hora vai embora. Misericórdia. Misericórdia. 22 minutos já que eu estou falando. O sangue de Jesus tem poder. Mas vamos orar. Vamos orar. Vai ficar longo o vídeo, mas não tem problema. Estamos no finalzinho de 2025. Eu tenho certeza que é para a nossa edificação. Vamos falar com Deus. Poderoso e eterno Senhor, o Senhor está pronto para nos curar, pronto para nos libertar. É estabelecido e foi estabelecido nos céus os papéis de cada um, aquilo que cada um deve fazer. O Senhor já cumpriu o seu papel, vindo à terra, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. O inferno, os demônios, todos eles reconhecem o teu poder. Aquilo que foi colocado nas suas mãos, Senhor, pelo Pai. Quando o Senhor fala, foi-me dado todo o poder do céu e na terra. Só que agora eu tenho que fazer a minha parte. Só que agora eu tenho que olhar aonde está o problema. Ir para cima dele segundo a tua palavra. Então, meu Senhor, no dia de hoje, nos ajuda a soltar as amarras do inferno em cima da nossa vida, as amarras espirituais. Abre cativeiros espirituais, Senhor, nessa hora, cativeiro do medo, Senhor, cativeiro da humilhação, Deus, cativeiros emocionais e espirituais, de pornografia, de vícios. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Pai, são cativeiros que nós fomos colocados lá dentro por palavras que nós recebemos, maldições que nós recebemos. E aí nos colocamos lá dentro para nos proteger, mas na realidade estamos presos. Então que essas amarras sejam soltas hoje. Pai, em nome de Jesus, todo demônio, Senhor, guardião dos cativeiros, sejam amarrados agora. Que os cativeiros se abram, que as portas se abrem, Senhor. Em nome de Jesus, que os cadeados sejam quebrados, meu Senhor. Nessa hora as portas sejam abertas. E o meu irmão e a minha irmã que está preso em um cativeiro espiritual, seja solto agora em nome do Senhor Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. A porta se abre, sai do cativeiro do medo, sai do cativeiro da depressão.
Em nome de Jesus, sai do cativeiro. Em nome de Jesus, sai da dúvida, cativeiro da dúvida, cativeiro da enfermidade. Em nome de Jesus, enfermidade espiritual. Em nome de Jesus, seja liberto agora, seja liberto agora, seja liberto agora. Em nome de Jesus, sai desse cativeiro, seja liberto agora. Em nome de Jesus, e os guardiões que estavam guardando esses cativeiros sejam colocados agora no lugar dessa pessoa, e nós fechamos as portas desse cativeiro agora, e colocamos um cadeado nesse cativeiro agora, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê um abraço, que o Espírito Santo, sinta o Espírito Santo aí te tocando, sinta o Espírito Santo te abraçando, sinta o Espírito Santo agora convidando você para uma nova vida. Em nome de Jesus, como foi com aquela mulher, seja liberto. Seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pega o seu copo com água, vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, apresento ao Senhor agora esse copo com água, pedindo ao Senhor que o Senhor modifique, transforme essa água para a glória do Teu nome. A água seja transformada pelo poder de Deus, e quando nós bebemos, que sirva de saúde para a nossa vida, em nome de Jesus. Beba com fé, meu irmão e minha irmã. Glória a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o dia de hoje, né? É a última segunda-feira do ano. Depois vem terça, quarta-feira, último dia, quinta-feira já estaremos em um ano novo. E se Deus quiser, mais um ano juntos aqui nesse canal, para glorificarmos e exaltarmos o nome do poderoso. Seja abençoado em nome de Jesus. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar o teu likezinho, tá bom? E se inscrever, você que não é inscrito. Deus abençoe a tua vida, continue orando por mim, que eu oro por vocês. Beijo no coração, fique na paz do Senhor.